Devo salvar minha chefe que desmaiou na minha frente ou não? Se eu salvá-la, isso não trairia meu ressentimento por trabalhar feito um condenado todos os dias? Mas se eu não fizer isso, quem aprovará meus pedidos de reembolso pendentes? Lu Yuwei suspirou e decidiu salvar sua chefe. Para sua surpresa, a mulher que normalmente o atormentava alegou ser a imperatriz da seita demoníaca, após acordar do acidente. Em uma noite chuvosa, durante um acidente, uma voz é ouvida. Um rapaz se pergunta se deveria salvar sua chefe, embora ele não quisesse se envolver nisso. Enquanto tenta salvá-la, ele se lembra de tudo o que ela fez com ele no trabalho e o quanto o fez trabalhar nos últimos tempos. Ele a ajeita no chão e pensa que está agindo por compaixão, perguntando-se se ganhará algum acúmulo de boas virtudes por isso. Ele se aproxima e faz respiração boca a boca em sua chefe. Nesse momento, um raio de luz surge do céu e atinge a garota que estava caída ao chão. Nervoso, ele pensa: quem mais vai assinar meu reembolso de despesas do trabalho? Mas, por outro lado, ele até acha os lábios de sua chefe macios e doces. Nesse momento, ela acorda e pergunta se ele está querendo perder a vida. Uma mensagem de desbloqueio do sistema aparece, informando que ele desbloqueou o sistema de choque de carreira, pois ele chocou com sucesso a imperatriz. Levando uma pernada na cara, ele se pergunta de onde veio essa voz e quem seria a imperatriz. A chefe o segura com as pernas, o vira com tudo, ficando por cima dele, e diz que aqueles que a desrespeitam enfrentarão um castigo divino. Confuso, ele pergunta o que seria isso e sugere que a senhorita Lin vá ao médico se ela tiver alguma lesão na cabeça. Nesse momento, ela percebe que não consegue usar sua verdadeira energia. O rapaz comenta que ela parece estar bem e sugere que vá ao hospital sozinha, mas que uma ambulância chegará em breve. Ela fica confusa, olhando para sua mão, enquanto ele diz que ainda precisa fazer hora extra, que tem que ir agora, e pede para que ela não se esqueça de ajudá-lo com o reembolso mais tarde. A chefe parece perdida, sem entender onde está e o que aconteceu com sua verdadeira energia. Algum tempo depois, o rapaz aparece aliviado por ter terminado seu trabalho e por poder aproveitar seu valioso e raro dia de folga. Ao chegar em casa, ele pergunta ao irmão se tem algo para comer. O garoto responde que não deixou nada, pois achou que seu irmão ficaria no escritório mais uma noite. Sorrindo, ele pergunta se a chefe espremeu de novo o pobre homem. O garoto, então, se assusta e deixa sua lata de refrigerante cair ao chão. O homem, confuso, pergunta o que está acontecendo, mas, de repente, a chefe chega ao local, perguntando se aquele tipo de gaiola seria uma casa. O empregado pergunta à sua chefe o que ela está fazendo ali, e o irmão dele brinca que ele trouxe uma garota sem avisar. Olhando para o homem, ela pede que ele explique as coisas para ela, pois está muito confusa, e também para evitar uma punição pela ofensa que ele cometeu anteriormente. Ela o pega pela mão e pede que ele a siga por um momento. O irmão mais novo do homem pensa que eles estão num tipo de RPG realista e que seu irmão, Lu Yuwei, sabe bem como se divertir. Chegando a um lugar, Lu Yuwei diz que, mesmo sendo subordinado dela, sua suposta chefe não poderia retê-lo em sua folga. A moça pergunta se ele seria algum tipo de discípulo dela e explica que é uma imperatriz da seita do submundo e que, após 3.000 anos de cultivo, finalmente conseguiu alcançar o reino humano e o céu. Ela então pergunta que lugar seria aquele e por que não consegue canalizar sua energia. Observando a moça, Lucy pergunta se ela tem lido muitos romances e enlouqueceu, mas ele explica que existem alguns rumores sobre cultivadores e artistas marciais nesse mundo, e encontrá-los é muito raro. Ele completa dizendo que tanto ele quanto ela são pessoas normais. Nesse momento, ela o segura pelo pescoço e se aproxima dele. Ele começa a pedir para que resolvam as coisas de um modo pacífico, sem qualquer toque físico. A moça, que estava muito perto do rosto do protagonista, diz que ele não emite a aura de alguém da Aliança Justa e que não parece ter sido enviado para prendê-la. Rapidamente, Lu Yuwei se afasta, perguntando o que seria aquilo. Mas, nesse momento, alguns caras preparam uma emboscada para os dois. A chefe se vira e grita que irá punir os bisbilhoteiros. Os homens saem do esconderijo, e um deles diz que não esperava ser pego assim. Ao observar a mão do homem cheia de energia pulsante, Lu fica impressionado,
pois aquilo seria um possível cultivador. Então, ele pergunta por que está sendo atacado. O homem responde que o protagonista viu demais e que irá eliminá-lo, avançando sobre Lu. Mas um escudo aparece de repente ao redor do protagonista, e uma mensagem do sistema avisa que o escudo foi ativado porque a vida do anfitrião estava em perigo. Os homens são lançados para longe, e um dos atacantes pergunta se isso foi realmente possível. Lu, olhando para suas mãos, se pergunta o que seria aquela voz que surgiu novamente e de onde veio aquele escudo. A suposta senhorita Lin observa os homens e diz que irá ensinar algo ao seu discípulo. Deixar inimigos vivos é como cavar a própria cova. Ela levanta um dos pés e bate com tudo no chão, concluindo que, para acabar com essas formigas, apenas força bruta é suficiente. Lu Yuwei, observando aquela mulher de longe, começa a perceber que tudo isso é verdade. Ele realmente despertou um sistema de choque, e aquela pessoa à sua frente não parece mais ser a senhorita Lin, mas sim a verdadeira imperatriz. Algum tempo depois, voltando para casa, Lu lê as mensagens que seu irmão mais novo enviou, avisando que iria deixar a casa livre e dormir em um cybercafé. O garoto pergunta como uma moça tão linda poderia se interessar em Lu Yuwei. Nervoso, o protagonista se pergunta a mesma coisa. Ele abre a porta, pede para que ela entre, se sinta à vontade e se sente em qualquer lugar, mas que não repare na bagunça, pois ele não teve tempo de arrumar. Ela se senta no sofá e diz que não se importa com isso. Ele, então, começa a tentar entender a situação e pergunta se ela realmente atravessou o mundo e tomou posse do corpo de sua chefe, a senhorita Lin Miaoki. A imperatriz responde que foi mais ou menos assim e explica que estava no meio de uma tribulação. E após sua ascensão bem-sucedida, no momento em que ela iria travar uma batalha contra a Aliança Justa, acabou chegando naquele corpo e perdeu seus poderes. Lu pergunta se as pessoas da Aliança Justa seriam inimigas dela. A imperatriz responde que eram apenas um bando de idiotas hipócritas que se achavam justos, mas que, se eles realmente quiserem lutar, ela mostrará a eles o que seria um verdadeiro massacre. Desconfortável, Lu pensa que, nesse mundo, ela seria considerada uma líder tirana. Ele oferece uma bebida para ela e avisa que esse mundo tem regras e leis diferentes. Ele pega o controle da TV e pede para ela ver por si mesma. Ele começa a explicar que, nesse mundo, existem coisas como magia, bruxaria e armas avançadas, e que subir ao céu ou destruir meteoros requer apenas um movimento de dedo. Confusa, ela pergunta se realmente existe um caminho tão estranho. Ele continua dizendo que é isso mesmo, e que não importa o quão poderoso seja o cultivo de alguém, ele não consegue resistir a essas forças. Sendo assim, ele pede que ela evite machucar outras pessoas, pois isso pode ter graves consequências. Ela se levanta e comenta que a energia desse mundo é tão fraca que ela acha improvável que existam grandes mestres ali. Colocando 2 dedos sobre a testa dele, ela diz que a aptidão dele está entre as melhores que ela já viu. Envergonhado, Lu se pergunta se sua aptidão foi aprimorada pelo sistema. Ela diz que, se ele estivesse em seu mundo, ele alcançaria o nível de espírito refinador em 300 anos, e isso é uma pena. O celular de Lu começa a tocar nesse momento. Suspirando, ele comenta que é apenas um trabalhador querendo receber seu dinheiro. Ao olhar para o celular, percebe que era seu supervisor, que o encheu de mensagens cobrando que ele resolva logo um bug, e que, se não for naquela noite, ele não precisará ir trabalhar mais. Irritado com o homem apressando-o, Lu fala que ele deveria ser transformado em uma IA que não precisa descansar. A imperatriz se aproxima da janela e comenta que trabalhar até tarde da noite não é diferente de trabalho escravo. Olhando para o céu, ela lembra que uma vez viu o responsável pela reparação de pontes maltratar a esposa e os filhos dos trabalhadores, e então ela o cortou em pedaços. Lu olha para ela, confuso, e pensa que ela fala sobre tirar vidas como se não fosse nada. Ela continua dizendo que esse incidente foi usado pelo pessoal da Aliança Justa como desculpa para atacá-la, mas confiante, ela se vira e diz que não se importa, pois aqueles idiotas não conseguirão derrotá-la. O protagonista, então, pensa que ela talvez não seja tão má assim. Ele pergunta se o celular dela ainda funciona, pois esse item é muito essencial ali.
A imperatriz pergunta se esse item é realmente tão mágico e começa a procurá-lo. Ela entrega o celular a ele e pergunta se é isso. Lu acredita que, devido à gravidade do acidente, o celular provavelmente teria quebrado. Surpreso, ele percebe que, mesmo com o carro destruído, o celular não sofreu nenhum dano aparente. Ele pega a mão dela e diz que vai mostrar como usar o aparelho. Ele aproxima o dedo dela da tela e explica que, assim, ela consegue desbloquear o celular. Envergonhada com a situação, ela o chama de discípulo pervertido e diz que irá fazer com que ele receba uma punição divina. Um tempo depois, Lu tinha pedido comida, e a imperatriz perguntou o que seria aquilo, pois tinha um cheiro forte de especiarias. Mostrando o lanche, Lu disse que churrasco era o melhor lanche noturno. Ele pegou um espetinho e ofereceu outro a ela, dizendo para que ela experimentasse. Ao colocar na boca, ela sentiu algo novo e disse que não era ruim, mas a sensação era como se um dragão estivesse cuspindo fogo em sua boca. Ela perguntou se eles comiam esse tipo de comida. Lu respondeu que sim, e perguntou se não havia pimenta em seu mundo. A imperatriz disse que sim, mas que não era tão forte assim. Lu respondeu que realmente há uma diferença entre os mundos, mas ali eles estavam acostumados a comer dessa maneira. Ele ofereceu uma latinha de Coca-Cola a ela e disse que aquilo era a melhor coisa para acompanhar e que, mesmo parecendo veneno, tinha um gosto muito bom. Ela provou o refrigerante e cuspiu um pouco, dizendo que ficou com um formigamento na língua e uma efervescência no estômago. Lu explicou que era algo muito famoso ali, que ajudava a matar a sede, mas que, se bebesse muito... De repente, ela arrotou, e ele, rindo, completou que se beber muito a pessoa arrota facilmente. Olhando para a latinha, ela disse que tinha até um gosto bom, mas realmente parecia veneno. Ela pensou que, se estivesse bebendo aquilo em seu palácio, seus discípulos iriam surtar, e ela diria que estava usando aquele veneno para temperar seu corpo, e que eles não deveriam imitar isso. E então, todos comemorariam. Perdida em seus pensamentos, ela sorriu. Ele perguntou se aquilo realmente seria bom para ela, e voltando a si, ela disse que só estava pensando em algo. Lu ofereceu comprar outra coisa caso a pimenta fosse muito forte para ela. Ela então segurou o braço dele e disse que apenas não estava acostumada. Lu perguntou se ela tinha certeza disso, pois poderia ser muito picante. Com um espetinho super apimentado na mão, ela disse ser a imperatriz e que não deveria ter medo de uma mera pimenta. E então, ela tentou provar novamente, mas não aguentou, e ele ofereceu a ela uma tigela de macarrão. A imperatriz disse que aquilo não era tão picante. Um tempo depois, ela apareceu agarrada a uma lata de Coca-Cola, dizendo que aquilo era sua coisa favorita. Olhando para ela de longe, ele disse que pediu para ela não ser teimosa. O celular dele começou a tocar. Ao abrir as mensagens, era novamente seu supervisor, perguntando se ele já tinha consertado o bug, e dizendo que, se o protagonista não fizesse isso naquela noite, ele iria contar para a desgraçada da chefe pela manhã. Olhando para aquilo, o protagonista pensou que esse homem ainda queria ser o cachorrinho da chefe, mesmo não sabendo de nada do que aconteceu. Olhando para o corpo de sua chefe, ele disse que isso não importava, desde que ela estivesse ali. No dia seguinte, no prédio da empresa, a imperatriz ficou encantada com o elevador. Lu perguntou naquele momento se ela se lembrava que todos a chamavam de chefe Lin. A imperatriz disse que sim. Ao chegar no 18º andar, a porta do elevador se abriu, e um homem veio em sua direção, dizendo que ela foi muito malvada, pois havia gente preocupada com ela, e ela não deu notícias a noite toda. Ele se inclinou sobre ela, disse que pelo menos ela estava bem, e pediu para que ela se apressasse para aproveitar o café da manhã que ele preparou para ela. A imperatriz perguntou a Lu Yuwei quem era aquele cara, e ele explicou que era Gu Shaonan, um pretendente dela, e que, sendo mais claro, ele era filho do proprietário do lugar. Apontando para Lu, o homem disse que ele não deveria dividir o mesmo elevador que ela, e abanando o rosto, disse que não aguentava mais o cheiro de pobreza. Ignorando completamente o homem, a imperatriz e Lu saíram e foram até o escritório dela verificar um documento. Nesse momento, outro homem veio correndo em direção a ela. O homem apontou para o protagonista e pediu que ela o despedisse, pois ele não conseguiu terminar o que tinha que fazer no dia anterior, porque Lin não arrumou o bug, e que ele vivia caluniando a chefe.
Lu cochichou no ouvido dela, dizendo que essa pessoa foi quem ligou durante a noite. Irritada, ela disse que então era ele quem andava caluniando ela por aí. Nervoso, o homem disse que jamais faria isso e que provavelmente era Lu Yuwei quem estava distorcendo os fatos. A imperatriz gritou, dizendo que ela e Lu estiveram juntos a noite toda, e perguntou se o homem ainda tinha coragem de mentir. Todos ao redor ficaram em choque com essa informação, deixando todos irritados e o protagonista desesperado. Nesse momento, uma mensagem do sistema apareceu, dizendo que ele despertou o sistema de choque, e como recompensa, ele ganhou um conjunto de técnicas de artes marciais antigas. Entrando no escritório da presidência da empresa, Lu está sentado à mesa e diz que a senha do computador, felizmente, não é um problema para ele. Assim que ele acessar os documentos, eles saberão onde a chefe mora. A imperatriz comenta que, pelo que ouviu, essa chefe não era muito boa com ele, então ele está enfrentando muitos problemas para ajudá-la. O protagonista responde que apenas quer ajudá-la, mas por dentro ele quer usar os poderes dela. Ele pede para que ela se apresse em assinar o reembolso dele, pois quer ver aquele homem recebendo o que merece. Completando, ele diz que não pode deixá-la sozinha, pois alguns repórteres podem encontrá-la, e isso seria como abandoná-la para a morte. Assustada, ela pensa que os repórteres irão prendê-la. Provando a comida que estava na mesa da chefe, ele diz que é deliciosa e pergunta se ela não quer experimentar um pouco. Lembrando da comida apimentada de ontem, ela se recusa a experimentar dessa vez. Lu garante que essa comida não é apimentada. Um tempo depois, saindo da sala da presidência, eles encontram o mentiroso carregando alguns baldes e chorando. Ele pergunta se isso já seria o suficiente, já que suas costas estão doendo muito. A imperatriz se vira para ele e diz que está sendo muito bondosa por não castigá-lo com um castigo divino, e que, se ele reclamar de novo, ela vai adicionar mais 10 horas. Gu pergunta a ela qual seria esse trabalho tão caótico que Lu Yuwei teria que estar envolvido. Ele cochicha para ela, dizendo que nosso protagonista é desajeitado e pobre, e pede para que a atitude dele não a afete. A imperatriz fica irritada ao ouvir isso e se vira para ele. O homem diz que ela já teve esse olhar antes, mas agora ela parecia ser outra pessoa. Lu agradece pelo presunto delicioso. Surpreso, o homem pergunta se nosso protagonista até comeu o que ele preparou para o café da manhã dela. Lu sai andando com a imperatriz e diz ao homem que eles têm alguns assuntos importantes para resolver. Mais uma vez surpreso, Gu pergunta quais seriam esses assuntos privados. Lu percebe, nesse momento, que o nível de choque do sistema não foi ativado, então ele terá que tentar algo diferente. Irritado, Gu diz que é melhor Lu Yuwei estar preparado para as consequências. Chegando em frente a uma mansão de luxo, o protagonista fica surpreso, pois ela já sabe abrir a fechadura digital sem que ele precise ensiná-la. Ela responde que isso é natural. Eles entram na casa e Lu diz que vai ensinar como usar alguns itens da casa. Ele apresenta a ela a cozinha e diz que irá ensinar algo mais tarde. Ela diz que não precisa, pois nunca cozinhou antes. Ele apresenta a ela o banheiro e diz que ela pode se banhar e também fazer suas necessidades. Assustada, ela pergunta se fazer essas duas coisas em um só lugar não seria ruim, e ele responde que não, pois aquilo seria um vaso sanitário e basta apertar o botão para que tudo vá embora. Ele mostra o chuveiro e explica que dá para regular a temperatura da água, e ela se anima para tomar um banho. Ela pede para ele pegar alguma roupa para ela. Lu vai até o guarda-roupa e se choca com as coisas que vê lá. Ele não imaginava que sua chefe fosse assim, mas, felizmente, havia muitas roupas, e ele não precisava se preocupar com isso. A imperatriz pergunta se já está pronto e diz que ele está muito lerdo e que ela está prestes a ficar resfriada. O protagonista, nesse momento, entra em pânico, pois não sabe como vai ensiná-la a usar aquelas roupas. Do lado de fora do banheiro, ele diz que é só seguir a foto e não usar a mesma roupa que antes. Ela responde que entendeu e pede para ele parar de incomodar, afinal, era só roupa de baixo e não deveria ser tão difícil assim. Mas, pensando bem, ela acha o design muito complicado e se pergunta se um cordão pode ser chamado de roupa. Enquanto isso, na sala, o protagonista está assistindo TV. Ela chega na sala e ele a chama para assistir a um documentário sobre história mundial. Ela se interessa
e ele explica que o documentário fala sobre a evolução da vida, indústrias e energia. Ela se senta ao lado dele e, animada, diz que gostaria muito de ver. Mas, 5 minutos depois, ela pega no sono. Olhando para ela, o protagonista comenta que ela disse estar interessada, mas dormiu rapidinho. Ele tenta colocar um lençol sobre ela, mas ela o corta em 2. Assustado, o protagonista diz que só estava tentando cobri-la. Ele se pergunta se ela ainda está dormindo e tenta mais uma vez colocar o pedaço de pano para cobri-la, mas, novamente, ela o rasga ao meio. O protagonista, vendo isso, se pergunta se ela está sempre alerta, mesmo dormindo. Então, ele desiste e resolve que é melhor ficar longe dela. Ele abre o sistema e decide praticar as antigas artes marciais que acabou de ganhar. Ele se senta no chão, tenta canalizar sua energia e faz um pouco de cultivo da técnica Punho Dao Celestial. Após um tempo, ele pensa que o nome é muito pretensioso, mas, praticando alguns movimentos, ele sente todo o seu corpo doer. Seu peito fica tão apertado nesse momento que parece que seu coração vai explodir. A imperatriz se aproxima dele e diz que, se ele continuar praticando, isso pode matá-lo. Ela explica que quanto melhor a técnica, mais arriscada pode ser, e que o protagonista pode ter talento, mas sua base é fraca. Sendo assim, ele não vai suportar a pressão que essa técnica exerce em seu corpo, ou seja, ela afirma que ele ainda é fraco. Sem graça, Lu agradece a ela por ter contado isso. Ele pergunta se ela realmente dormiu naquela hora, e ela responde que sim, e agora está cheia de energia. Nesse momento, o celular dele toca, e ao atender, ele pergunta ao gerente Zheng qual é o problema. A imperatriz fica olhando para ele nesse momento. Lu se vira e diz que irá voltar ao trabalho e que vai chegar mais tarde. Ela pergunta se estar ao lado dela não o poupa dessas tarefas tediosas. Ele responde que, com grandes poderes, vêm grandes responsabilidades, e que ele vai ensiná-los com isso. Caso contrário, tudo vai ficar uma bagunça depois. Ele começa a sair da casa e diz que não quer tornar a vida dos outros pior. A imperatriz o chama de volta. Ele se vira e pergunta por que ela o chama, e então se aproxima dela. Envergonhado, Lu fala, gaguejando, que talvez isso não seja apropriado. De repente, ela acerta a cabeça dele. Ele pergunta se a ofendeu de alguma forma, e ela fala para ele esquecer e que ele pode ir logo. Confuso, ele pergunta se ela está mandando ele ir. Ela diz para ele deixar essa bobeira de lado e ficar. Ao sair da casa, ele diz que irá pedir comida para ela e que é apenas para ela ficar ali e não assustar as pessoas. Nesse momento, ela se lembra de que não tem mais sua energia e não pode mais enviar sua consciência remotamente. Chegando à noite, o protagonista se espreguiça e se sente aliviado por ter terminado seu trabalho. Seu colega de trabalho, chamando-o de Presidente Lu, pergunta se ele pagaria um lanche noturno para eles. O protagonista pergunta por quê, e o colega pede para Lu parar de fingir. Afinal, ele estava com a presidente. Lu diz que o colega está pensando demais nas coisas e explica que ela sofreu um acidente ontem, mas não se feriu gravemente, e como ele estava por perto, apenas a ajudou. Os homens ficam chocados com isso e perguntam se é verdade. O protagonista responde que sim, e pergunta por que estaria ali fazendo hora extra até tão tarde se não fosse por isso. Enquanto eles conversam, o jovem Gu os observa. Um pouco mais confiante, ele percebe que tudo foi uma coincidência e se irrita com o fato de o protagonista estar se exibindo na frente de sua amada, e decide que fará com que ele pague por isso. Enquanto isso, na mansão de luxo da presidente, a imperatriz está sentada no escuro à mesa. Ela escuta o protagonista chegar, e ele pergunta o que está acontecendo, pois as luzes estavam apagadas. Ela se vira e diz que está muito brava agora e que as consequências serão graves. Ele coloca a comida sobre a mesa e sugere que ela coma um pouco primeiro. Ela para por um momento e então ataca a comida, dizendo que ele deveria ter trazido antes. Um tempo depois, já satisfeita, ela pergunta por que a comida não estava picante dessa vez. Sorrindo, ele diz que esses wontons são melhores quando são mais leves. Ela pega o celular e diz que ele tem algo contra ela, comentando que não deveria ser difícil pedir comida com apenas 2 toques, mas que ela não consegue fazer isso. O protagonista percebe que esse é o motivo de sua raiva. Ele se senta ao lado dela e diz que irá dar uma olhada. Ele explica que ela precisa escanear o rosto para conseguir pagar
e orienta que ela deixe a câmera voltada para o rosto. Ele explica que esse é o único jeito de pagar pela comida. Enquanto limpa a mesa, ele se pergunta o que são aqueles papéis sobre técnicas de meditação e como sua chefe Lin conseguia ler essas coisas. A imperatriz responde que, na verdade, foi ela quem escreveu. O protagonista fica ainda mais surpreso, mas ela diz que não é tão estranho assim, já que ainda sabe usar papel e caneta. Ela se levanta e explica que essa é uma técnica de respiração meditativa que ajudará a fortalecer o corpo e a focar a mente. Ela continua dizendo que, quando os meridianos forem desbloqueados e o corpo do protagonista remodelado, ele será capaz de lidar com a técnica que estava praticando. Envergonhado, ele pensa que essa é a primeira vez que uma garota faz isso por ele. A imperatriz diz que há uma condição. O protagonista responde que não vai vender seu corpo, mas ela explica que, se ele aceitou os métodos dela, terá que praticar de acordo com eles. Ela não se importa se ele é naturalmente talentoso, mas quer que ele domine o primeiro capítulo em 3 semanas, pois ela nunca mantém preguiçosos por perto. Nesse momento, ele sente como se estivesse diante de um demônio. O protagonista pergunta quanto tempo os discípulos dela levam para praticar. Ela responde que cerca de 4 semanas, e já que Lu é naturalmente mais talentoso, 1 semana a menos não será um problema. Ele então pega o papel e começa a ler, percebendo que precisa manter o fluxo de energia leve e circulando em seu corpo. Enquanto isso, ela está sentada sobre a mesa, comendo alguns biscoitinhos. Ela fala para ele comer primeiro e que não precisa ter pressa, mas o protagonista comenta que sente seu corpo muito mais leve. Surpresa, ela percebe que ele dominou todo o capítulo em tão poucas respirações. Lu Yuwei olha para sua mão e pergunta o que ele acabou de dominar. A imperatriz responde que ele dominou os fundamentos do refinamento corporal. Ela pede para que ele respire fundo e tente novamente. O protagonista, então, para por um momento e respira. A imperatriz fica espantada, pois percebe que a energia espiritual, em um raio de dezenas de quilômetros, está sendo atraída por ele, e então ela se pergunta: que talento monstruoso é esse? Uma mensagem do sistema de choque aparece, informando que ele chocou mais uma vez a imperatriz, e como resultado, ganhou uma recompensa de passos instantâneos. Lu pensa que, mais uma vez, o sistema apareceu e deu uma recompensa por surpreender alguém. Ele conclui que, para o sistema aparecer novamente, ele terá que chocar ainda mais alguém. Vendo Lu rir, a imperatriz pergunta por que ele está rindo assim, e ele responde que não é nada, que está apenas pensando no dia em que se tornará um mestre incomparável. Ele se vira para ela e pergunta se ela tem mais alguma instrução. Caso contrário, ele irá praticar mais. Ela diz que sim, que tem algo importante. Ela pergunta por que não há uma Coca-Cola na casa e por que nunca encontra comida, deixando o protagonista sem palavras. Um tempo depois, ele está mexendo na geladeira dela e comenta que, se ele a ensinar a pedir coisas no mercado tão tarde da noite, o entregador terá problemas. Então, ele entrega uma lata de refrigerante para ela, que toma imediatamente. Ela se joga no sofá e diz que agora está bem melhor, mas lembra Lu de algo importante, que ele deve ser mais prático, pois já viu muitos prodígios caírem por deixar o poder subir a cabeça. Ela o adverte a lembrar que sempre há montanhas acima de montanhas. O protagonista apenas concorda e diz que entende, mas nesse momento a imperatriz se levanta um pouco e solta um arroto do nada. Envergonhada, ela diz que esse corpo ainda é muito frágil, enquanto soluça sem parar. O protagonista diz a ela que avisou para não beber tão rápido e que ela só poderá beber 2 latinhas por dia e que ele vai verificar isso. Ele também recomenda que ela escove os dentes antes de dormir. Ela responde que ele é muito chato e pergunta se ele já não estava indo embora. O protagonista diz que irá, mesmo que ela brigue com ele, a menos que ela queira ter diabetes e care o suficiente para não poder mais beber. Assustada, ela pergunta se não pode mais beber, e ele diz que está apenas brincando e que está indo embora. Após a saída dele, ela sente que finalmente tem um pouco de paz, mas ele grita da porta, avisando que deixou o número dele salvo no celular dela. Caso ela queira ligar para ele, é só apertar na tela. Nesse momento, ela pensa que as pessoas temiam sua ira, então faziam tudo o que ela pedia. Fazia muito tempo que alguém não se importava tanto com ela. Chegando em casa,
Lu se pergunta onde foi seu irmão, mas ele diz que tanto faz e se joga no sofá, pois teve um dia longo e precisa relaxar. Então, ele pega o celular e entra em um jogo. Ele tenta ver se seus amigos estão online e manda uma mensagem no chat, perguntando se eles estão jogando algo. No entanto, seus amigos começam a inventar algumas desculpas esfarrapadas para sair da conversa. Lu fica bravo com essa atitude, mas um deles pergunta se Lu ainda está na cidade de Zhejiang. O protagonista se anima e responde que fazia muito tempo que não via esse amigo online, e os dois acabam marcando de comer algo juntos no dia seguinte. Lu pensa nesse momento que já se passaram 4 anos e ele nunca viu esse amigo pessoalmente. E com esse avatar, ele seria facilmente um líder de gangue. Enquanto isso, em outro lugar, em uma sala de vigilância, alguns homens estão procurando por algo. Um deles diz que um de seus irmãos desapareceu ali e não havia vestígios sobre seu paradeiro. O outro responde para que ele não se preocupe, pois encontrou alguém para lidar com esse cara. Ele diz isso enquanto olha para a foto do nosso protagonista. Na manhã seguinte, em frente a uma lanchonete, nosso protagonista está enviando uma mensagem para seu amigo, avisando que já chegou ao local. Lucy pergunta se os pedidos que fez na lanchonete já estão prontos, pois seu amigo parecia um pouco fraco, e isso ajudaria a recuperar um pouco das forças. Enquanto ele pensava que seu amigo iria gostar dessa recepção, alguém se aproxima dele. Uma moça chega e se senta na cadeira em frente a Lu, que diz que esse assento já está reservado. Mas, ao ver a garota, ele comenta que já viu maids vendendo bebidas em alguns lugares, mas não esperava que ali teria esse tipo de serviço. Sorrindo, a menina diz ser o velho maníaco, seu amigo do chat. Ela mostra o celular e pergunta se não se enganou também, né? O protagonista pergunta se ela realmente era seu amigo, afinal, no chat do jogo, a voz dela era bem diferente. A garota responde que uma irmã dela disse que ela deveria se disfarçar de homem por segurança, já que é muito fácil de ser manipulada quando está sozinha. Ela explica que utiliza um modificador de voz, mas teve uma vez que esqueceu de ligá-lo, e pareceu que ninguém percebeu. Lu diz que todos acharam que tinha sido uma mulher que o velho maníaco tinha trazido para casa. Fazendo bico, ela pede para que ele não a chame por esse apelido, pois ela não gosta, mas foi sua irmã quem deu a ela. Então, pede para que ele a chame de Xiao Tu e avisa que vai morar na cidade de Zhejiang. Um tempo se passou, e eles estavam andando pela cidade. Ele pergunta se ela veio sozinha e se não ficou com medo de que ele fosse uma pessoa má. Ela diz que treina desde criança e que mesmo que venham 3 ou 5 pessoas, ninguém conseguirá chegar perto dela. Lu comenta que é meio estranho quando um querido irmão vira uma garota. Surpresa, ela pergunta se ele está chamando-a de fofa. Batendo diversas vezes no corrimão, ela diz que está um pouco envergonhada por ele ter dito isso do nada. Nesse momento, nosso protagonista pergunta a Xiao Tu se ela ouviu algo, pois, de tanto que ela bateu no corrimão, ele acabou rachando. De repente, o corrimão se quebra, e nosso protagonista quase cai no lago. Xiao Tu se desespera para salvá-lo, e ao empurrá-lo para trás, acaba caindo com tudo em cima dele, o que deixa nosso protagonista todo machucado. Um tempo se passou, e eles estavam em algum lugar por ali. Xiao Tu pede desculpas a Lu e diz que sempre quebra coisas por aí. Ele responde que tudo bem, que pode lidar com isso, e fala para ela não se preocupar. Mas ele pensa que ainda bem que praticou a técnica de meditação. Se não fosse por isso, ele não teria mais nenhum osso intacto. O celular de Xiao Tu começa a tocar, avisando que ela tinha um novo pedido. Animada, ela diz que seu primeiro pedido chegou, deixando nosso protagonista confuso. Ela então mostra o celular para ele e pergunta se ele não conhecia o aplicativo Xiaoshang. O protagonista pensa por um momento e responde que esse aplicativo tem sido bem popular e é utilizado para que as pessoas possam postar tarefas para guerreiros e cultivadores concluí-las. Ele então se lembra do dia em que pediu espetinhos exóticos de cordeiro. Ele continua dizendo que, após concluir a tarefa, quem a aceita não recebe apenas a recompensa, mas também pode acumular pontos heróicos. Xiao Tu concorda e diz que se tornar a maior heroína do mundo é o seu maior desejo. Ao ler a tarefa, ela descobre que alguém roubou a esposa do empregador e que ele quer que ela dê um jeito no cara. Por um momento, o protagonista fica furioso com quem roubou a amada do empregador, mas, olhando bem,
ele percebe que a foto do culpado parecia muito com ele mesmo. Sem pensar duas vezes, Xiao Tu desfere um golpe em direção ao protagonista, mas acaba acertando uma árvore. Lu salta para longe e pede que ela tenha um pouco de calma. Afinal, como ele poderia fazer algo assim? Ele lembra que, como heroína, ela deveria ir atrás de evidências primeiro. Xiao Tu fala para ele parar de resistir, pois essa seria sua primeira missão para se tornar uma grande heroína, e se ele for mesmo amigo dela, deveria deixar que ela o capture. Ela então se lança em direção ao protagonista, que comenta que outros arriscam a vida por um amigo, enquanto ela está tentando pegá-lo só por uma missão. Ela responde que ele deveria se tornar os pontos heróicos dela e que não precisa se preocupar, pois ela assumirá toda a responsabilidade. Mais uma vez, Lu desvia dos ataques de Xiao Tu, o que mostra que essas esquivas não são apenas coincidência. O protagonista, observando-a, comenta que é muito difícil lidar com uma mulher, especialmente quando ela está tentando acertá-lo. Ele então decide que não vai mais se conter. Lu salta rapidamente para trás dela e usa a técnica do Dao Celestial, chegando com a mão muito próxima da garota. Xiao Tu se pergunta se ele estava se fazendo de bobo. Nesse momento, uma mensagem do sistema de choque aparece, dizendo que ele conseguiu um choque primário e ganhou a técnica de choque da alma. Xiao Tu desabafa, dizendo que seu avô sempre lhe disse que poderia haver alguns mestres espalhados por toda a China e que, mesmo que ela treine, nunca conseguirá igualar Lu Yuwei. Tentando consolá-la, o protagonista diz que também pratica desde a infância, mas teve que contar com um contra-ataque repentino para ter sucesso. Xiao Tu comenta que os ataques de Lu não pareciam ser de alguém que pratica desde criança e decide verificar. Ela fala que irá conferir os vestígios de prática desde a infância dele, pois devem haver algumas marcas. Ela então pede para ele ficar parado e deixar que ela veja. Desesperado, o protagonista diz que vai contar a verdade. Após algum tempo de explicação, Xiao Tu fica chocada ao ouvir que o prodigioso protagonista está praticando há apenas 3 meses e comenta que ele é muito talentoso. Ele explica que as habilidades e oportunidades foram um pouco especiais. Xiao Tu diz que entende, pois o cultivo deve ser um segredo de família e ela não irá se meter. Porém, ela continua dizendo que, por ele ter conseguido realizar isso em apenas 3 meses, seu avô ficaria surpreso. Ela menciona que irá apresentá-lo ao avô algum dia. O protagonista então pergunta se ela o ajudaria a descobrir quem colocou uma recompensa sobre ele, e faz um juramento de que nunca faria nada desleal. Xiao Tu verifica a mensagem no celular e diz que não consegue ver quem foi diretamente, mas pode tentar marcar uma reunião. Algum tempo depois, em algum lugar da cidade, algumas pessoas saem de uma van. Uma delas se aproxima e pergunta se foi ela quem aceitou ajudar na tarefa. Xiao Tu aponta para o protagonista e diz que eles podem fazer o que quiserem com ele. Vendo aquela pessoa, o protagonista diz que nunca a viu na vida. A pessoa então agradece e diz que com certeza dará uma avaliação de 5 estrelas para ela. O protagonista responde ao homem que eles nem se conhecem, então isso deve ser um engano. Encarando o protagonista, o homem pergunta se ele já se esqueceu que pegou o homem dele e desabafou com ele. Outras pessoas se reúnem na conversa, e ele diz que hoje irá se vingar do protagonista. 2 mulheres que chegaram comentam que irão adorar fazer algo com Lu, pois ele é muito lindo. O protagonista tenta entender o motivo dessas pessoas estarem o atacando, se seria por pura travessura ou manipulação de alguém, e então decide testar a nova técnica nesses caras. Ele utiliza a técnica de choque da alma, e em seguida diz para eles voltarem e fazerem o mesmo que iriam fazer com ele com quem os mandou. Xiao Tu pergunta se Lu iria apenas deixá-los ir assim, ao que ele responde que não tem problema, que vai deixá-los voar por um tempo. Após andar mais um pouco pela cidade, Xiao Tu suspira e diz que achava que eles caminhariam juntos por mais tempo, mas comenta que estão ligando para ela, e se não voltar, sua irmã virá atrás dela. O protagonista diz que tudo bem, já que ela está ficando na cidade, eles podem sair mais vezes e se encontrar com os outros. Xiao Tu concorda e avisa que agora está indo embora. Ela atende o celular e avisa a irmã que já está a caminho, dizendo que não há necessidade de ela vir buscá-la. Olhando para ela falar no celular, ele se pergunta como seria a reação dos outros amigos ao descobrirem que, na verdade, ela é uma mulher. Nesse momento, a imperatriz liga.
Ele atende, perguntando se era realmente ela. Ela responde, perguntando de volta se é tão difícil para ela aprender a usar um artefato de comunicação. Rindo, o protagonista diz que não, e então ela pede para que ele a acompanhe para comprar algumas roupas. Um tempo depois, a imperatriz chega ao local. O protagonista oferece uma compensação e um maço de cigarro ao motorista pelos problemas que sua chefe possa ter causado, explicando que ela não quis roubá-lo. Ele então se vira para trás e diz que, se ela não sabe pegar um táxi, não deveria colocar os pés no capô do carro. Sem graça, ela responde que Lu disse a ela que era para parar um carro, então ela fez o que ele pediu. O protagonista pergunta por que ela quer comprar roupas de repente, já que ainda tem bastante no armário. Ela responde, perguntando se ele quer que ela use as roupas de outra pessoa pelo resto da vida. A atendente pergunta a Lu se ele veio comprar roupas para sua namorada. Lu acha a atendente muito esperta por ter começado a perguntar ao homem, mas então diz para ela perguntar diretamente a quem vai pagar, pois ele está ali apenas para carregar as bolsas. Alguns homens que estavam ali riem, comentando que, pelo jeito pobre dele, ele nunca conseguiria uma namorada como aquela. A atendente pergunta à imperatriz se ela quer uma roupa mais confortável e oferece um vestido. Em seguida, sugere que, olhando para a aparência dela, um look Chanel também combinaria bem com sua imagem. A imperatriz pergunta ao protagonista o que seria esse estilo que a atendente mencionou. O protagonista resume, explicando que a atendente quer saber se as roupas são para usar em uma ocasião especial ou no dia a dia. A imperatriz sorri e diz que entendeu. Em seguida, pergunta se haveria alguma roupa rápida, deixando todos chocados e sem entender o que ela quis dizer. Confusa, a imperatriz menciona que viu esse termo em um site, e o protagonista pensa que deveria ter criado uma conta para ela, pois ela estava vendo seu histórico de acesso. O protagonista então inventa uma desculpa, dizendo que ela gosta de heroínas e quer apenas uma roupa que a faça parecer poderosa. Graciosa, a imperatriz diz que, se não houver, tudo bem, mas, se tiver algo assim, ela poderia tentar. Isso deixa os homens sem saber se o protagonista era realmente apenas um carregador de malas ou se eles estavam encenando algum tipo de teatro de casal. O protagonista então comenta que ela irá participar de um jantar e pergunta se há algo mais adequado. Sem jeito, a atendente se vira e diz que, claro, pode ajudar. Um tempo depois, a imperatriz sai do provador, deixando todos completamente chocados com sua beleza. Ela estava extremamente radiante com aquele vestido. Ela então comenta que o vestido é bem parecido com o que usava antes e pergunta o que todos acharam. Continuamos no próximo episódio. Para mais vídeos como este, se inscreva no canal e não se esqueça de conferir nossas playlists para conhecer mais obras como esta. Até a próxima!